encontraram? 2 Coríntios 9, 5. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a semente e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. E a prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. E enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Louvado seja Deus. Pode se sentar aqui. Cadê o fundo, Radassa? Querido, esse texto de 2 Coríntios capítulo 9, nos traz algo da parte de Deus para a igreja do Senhor Jesus. O Senhor nos deu uma incumbência. O que é uma incumbência? O Senhor nos deu uma missão. Que missão é essa? É levar a palavra de Deus para todas as pessoas. E através dessa incumbência, dessa missão, nós temos uma oportunidade. Que oportunidade é essa? A oportunidade de sermos participantes. Participantes no sentido de que Deus, Ele aprove nos trazer uma responsabilidade de que é? De levar o Evangelho a toda criatura. Quando o Senhor, Ele estabelece o princípio de ofertar, de dizimar, Ele não está colocando um peso sobre a sua vida. É muito importante que você entenda e compreenda isso. O pastor não está aqui para poder fazer barganha, ou nem pedir dinheiro para a igreja. Nós estamos aqui para te dar a oportunidade da verdade. Porque nessa vida, querido, você não vai levar um centavo. Se você partir hoje, você não leva um centavo. Nenhum. É muito importante que você compreenda que a igreja de Cristo, ela nós só conseguimos fazer isso se você for participante. Se a igreja não for participante, se ela não ofertar, se ela não dizimar, ela não tem como conseguir se manter. Vocês conhecem o seu pastor. Que dia que o pastor fica pedindo dinheiro aqui na igreja? Eu não fico. Mas eu tenho uma responsabilidade. Se a igreja não participar, como que nós vamos conseguir nos manter?
como que a igreja se mantém se os irmãos não participarem? Como diz o apóstolo Paulo, eu procuro ser o menos pesado possível para a igreja, porque eu sei que todos nós temos dificuldades. Eu tenho, você tem. Mas se você não for fiel no seu dízimo, na sua oferta, a igreja não se mantém. E por que o pastor está aqui falando isso hoje? Porque muitos não são participantes, infelizmente. Os que são, Deus abençoe. Você conhece o seu coração. Mas eu não posso me omitir ao ponto de ser omisso, de dizer que se você não participar, a gente pode até fechar as portas. Os irmãos me entendem? Eu venho aqui não para fazer barganha, mas para alertar a igreja que se você não for participante, se você não ofertar, se você não dizimar, se você não for generoso na obra de Deus, nós somos um pequeno rebanho, e esse pequeno rebanho necessita disso. Eu me esquivo várias vezes sobre isso, mas o Espírito Santo me cobra, porque eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. Eu ensino, eu prego, e tem muitas pessoas que nunca deram uma oferta nessa igreja, e já são participantes há muito tempo. Eu pergunto, eu fico me questionando, por quê? Você tem sido alimentado? Você tem sido abençoado? Porque ninguém é tão pobre, ninguém é tão pobre para que não possa ofertar, dizimar na casa do Senhor. O apóstolo Paulo, ele é muito taxativo ao dizer: irmãos, aquele que semeia pouco, colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá. Paulo, ele traz a instrução não para ser peso para a igreja. Ele disse: olha, eu faço tendas, eu trabalho para não ser pesado para vocês, mas eu tenho uma responsabilidade. A igreja de Cristo Jesus, ela tem uma responsabilidade. Olha, eu tenho visto muitas pessoas nadando, igrejas nadando no dinheiro. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Mas se eu me omitir, aí daí a pouco assim, as contas estão atrasadas, eu tenho uma responsabilidade, e diante de Deus eu não posso me omitir. Por isso que eu venho aqui hoje, para dizer para você que não tem contribuído, contribua. Para você que não tem ofertado, oferte. Para você que não tem dado dízimo, dê o seu dízimo. Não permita que Satanás roube a sua bênção, porque o dízimo é bênção para o povo de Deus. A oferta é bênção para o povo de Deus. E como eu disse aqui, nós somos um pequeno rebanho, nós não temos ajuda de ninguém. Se você não contribuir, as portas vão fechar. É simples assim. Nós temos aluguel para pagar, nós temos contas a pagar, e o pastor de vocês aqui sabe que eu tenho uma responsabilidade. Se eu não falar isso, eu estou me omitindo. Por que eu estou falando isso? Porque se eu não falar, Deus vai cobrar de mim. Eu passo tempos e tempos sem falar de oferta da igreja. Para quê? Porque as pessoas não pensem que eu estou pedindo dinheiro, mas o Espírito Santo me cobra. Porque nós somos livres, mas existe uma liberdade que nós temos uma responsabilidade. O que vocês acham melhor? Chegar um dia aqui e dizer: ó, gente, infelizmente não tem como, não está dando, a conta não fecha, vamos fechar. Vocês não vão querer isso. Pelo menos eu penso assim. Mas se você não ofertar, não dizimar, é isso que vai acontecer. Então eu estou aqui hoje para dizer para vocês que seja participante, oferte, dizime. Eu nunca fui tão direto para dizer para você que nós somos um pequeno rebanho. Se você não ofertar, não dizimar, as portas vão fechar.
não temos ajuda. Deus levantou você. E eu estou aqui para dizer para você, se você não fizer isso, isso vai acontecer. Não estou profetizando. Deus nunca deixou faltar, mas Ele conta com você. Conta com sua vida. Conta com sua oferta, com seu dízimo. Eu quero ser o mais claro possível. Que se você não for participante, o pastor Roberto não tem como continuar pregando aqui. Ele não tem como continuar ensinando aqui. Todos os irmãos aqui me conhecem há muito tempo. Não tem ninguém que me conhece aqui há menos de um ano. É muito mais que isso. E eu não sou pesado para ninguém. Eu não fico ligando para ninguém. Eu não fico mandando mensagem para ninguém pedindo dinheiro. Não fico. Vocês me conhecem. Mas a igreja precisa. A igreja precisa disso também. Então, em nome de Jesus, dê o seu melhor. Porque se você não ofertar, não dizimar, a igreja não se mantém. Não se mantém. A gente não vive. Se eu vou fazer, eu vou fazer. Não. A igreja vive de você fazer. Não, eu vou fazer. Quando Deus me abençoar, não é assim que funciona. Não é. E a gente precisa que a igreja tome a sua responsabilidade. E eu tenho certeza, irmãos, que todos os irmãos que são fiéis, que são participantes, eles têm colhido. Se eu der oportunidade para os irmãos aqui de testemunharem, eles vão dar os seus testemunhos de bênção. Mas como eu disse, não tem ninguém rico aqui, a igreja não está sobrando, e toda vida que alguém deixa de participar, ou deixa de ofertar ou dizimar, a igreja perece, sofre. E para o pastor vir aqui falar sobre isso, para mim é muito pesado e chato. É chato. A palavra é essa, chato. Mas eu sempre dei liberdade à igreja. Mas como pastor que eu sou, Deus conhece o meu coração. Eu me sinto na responsabilidade de dizer isso para você. Seja participante, amado. Contribua. Dê o seu dízimo. Oferte na igreja. Porque se você não fizer, a igreja não consegue se manter. Não consegue. Então você que tem sido fiel, continue, Deus te abençoe. E se puder ajudar, ajude mais. Cada um sabe da sua responsabilidade. Mas aquele que não tem participado, seja participante. Porque nós somos poucos, muito poucos. Que Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho. Que Deus abençoe, te prospere em tudo que você colocar as mãos. Porque tem sido isso a minha oração de dia e de noite. Senhor, abençoa a tua igreja. Abençoa o teu povo, Senhor. Nós sabemos que nós vivemos num país difícil. Eu sei disso, irmãos. Eu sou um trabalhador. Eu trabalho para me manter a minha casa. Eu sei a dificuldade que é de manter 2 filhos, uma esposa. Eu sei também do peso dos irmãos. Mas eu tenho uma responsabilidade de trazer e continuar trazendo a palavra de Deus para a igreja e para muitas pessoas. Então que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, nunca venha faltar o pão, sabe, que nunca venha faltar, pelo contrário, que tenha fartura na sua mesa, que tenha fartura na sua casa, em nome de Jesus. Você que também me assiste, se você tem condições, oferte, plante nesse ministério. Por quê? Porque nós somos uma agência do reino de Deus nessa terra. E eu vou falar para você, encerrando essa parte aqui, são poucas as agências do reino de Deus hoje na terra.
são pouquíssimas. Boa parte já se perdeu há muito tempo, porque elas só pensam em dinheiro, só pensam nisso, mas nós aqui não. Os irmãos conhecem, sabem disso. Aqui a gente não fica falando disso. A gente prega a palavra de Deus. A gente prega com responsabilidade. E os irmãos sabem disso. Então, em nome de Jesus, pastor, eu não tenho condições, eu não tenho nada. Então, ore para que Deus levante outros. Ore. A sua oração. Pastor, eu vou orar e eu vou contribuir também no pouco que eu tenho. Porque é assim que funciona. E aí o que acontece? Deus vai ver no seu coração e vai acrescentando na sua vida. Sabe, nós não podemos nos omitir diante disso. Não podemos. E o pastor não pode se omitir diante disso. Não se omita. Não se omita. Honre a Deus também com a sua oferta, com o seu dízimo. Honre. Porque a palavra honra vem de honorários. Honrar a Deus também é trazer oferta. É trazer seu dízimo. Senão ele não tinha estabelecido isso. Ele tinha deixado os anjos pregar o evangelho. E falar assim, não, beleza, o anjo não precisa de comer, o anjo não precisa de nada, mas nós precisamos pagar as contas. E eu estou sendo aqui o mais direto possível. Porque não tem jeito de eu falar de outro jeito. Então, em nome de Jesus, que o Deus te abençoe. Abra sua mente para isso. Abra o seu coração para isso. Porque eu tenho certeza que o pouco com Deus é muito. Mas quando ele estava diante daquela multidão de 5.000 pessoas, ele disse, o que vocês têm na mão? 5 pães e 2 peixes. Trazei para mim. Não foi assim que Jesus falou? Tragam. Tragam o que você tem. A viúva de Sarepta, o que aconteceu? Eu só tenho esse bocado aqui de farinha, de azeite, vou fazer um bolo e vou morrer. Elias disse, faz um bolo pequeno primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor, não vai faltar farinha, nem azeite. O Senhor vai multiplicar. Esse é o princípio. O princípio de Deus não é quando eu tiver, é o que eu tenho. Ah, quando eu tiver, eu vou. Não, não é assim. Isso não é fé. A fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a plena convicção daquilo que eu não vejo. Você não vê, mas você crê que Deus vai suprir. Muitas vezes Deus já supriu na minha vida, mas eu tive que plantar antes. Eu tive que lançar a semente. E eu não prego aquilo que eu não vivo, irmãos. Eu planto, eu semeio, e Deus tem me dado tudo nessa vida. Tudo que eu tenho e sou foi Deus que me deu, não foi a minha inteligência. Tem gente muito mais inteligente que eu. Tem gente muito mais capacitada que eu. Então o que eu tenho e sou, o meu trabalho, a minha casa, a minha dignidade, foi Deus que me deu. Como eu posso negar o mínimo para Ele? Então que Deus abençoe a sua vida. Que Deus restaure o amor, o zelo que você tem pela obra de Deus. Porque isso é zelo. É bondade. É o amor. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, e nós rejeitamos, meu Deus, em nome de Jesus, o espírito de mesquinhez. Nós rejeitamos, ó Deus, o espírito de miséria, de ruína, de pobreza, porque isso não vem do Senhor. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor
dos exércitos. O Senhor é detentor de todas as coisas. E nós somos os teus filhos. E nós rejeitamos, meu Deus, tudo aquilo que Satanás semeia na nossa mente, de miséria, de ruína, de pobreza, porque o Senhor nos fez livres. E em nome de Jesus, meu Deus, levanta aqui um povo abençoado, próspero, que semeia, porque não tem como você ter colheita se você não semear. É a palavra de Deus, Gálatas capítulo 6, versículo 9. Tudo que o homem semear, ele também ceifará. Que Deus abençoe suas mãos, o seu trabalho. Que Deus toque no seu coração para que você possa ser generoso na obra de Deus, no reino de Deus. E saiba que você vai ter a sua colheita. Marcos capítulo 10 diz: tudo que o homem deixar por causa de mim e do evangelho, disse Jesus, eu vos afirmo que no presente vocês terão 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. É a promessa do Pai, é a promessa de Jesus para mim e para você. Deus abençoe em nome de Jesus. Diga amém. Deus abençoe sua vida. Nós vamos colocar uma canção. Você tem a oportunidade de semear na obra do Senhor. Semeie. Em nome de Jesus.